O homem que praticou o atentado na boate Pulse, nos Estados Unidos, já seria um frequentador do local. É o que apontam testemunhas ouvidas pela reportagem da BBC. Elas relataram que, além de ir à casa noturna, Omar Mateen também teria trocado mensagens com outros frequentadores do local. As últimas informações revelam que o atentado, então, pode ter sido um caso de homofobia praticado também por um homossexual. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o coordenador do grupo Desobedeça LGBT, Roberto Saitenfuss. Seja bem-vindo. Boa noite. Roberto, o tema é polêmico e o principal nessa primeira questão é como vocês analisam essa situação. Eu vou fazer aqui um rápido resgate do que eu falei, né? Depois do caso da boate Pulse nos Estados Unidos, ficou claro que ainda há casos de homofobia no mundo e que muitos deles devem ser provocados pelos próprios homossexuais, como é o caso da suspeita do Omar, né, que teria mantido relações sexuais com porto-riquenhos infectados com HIV. Como é que vocês analisam essa situação? E pode ser surpreendente para algumas pessoas. Primeiro, boa noite a todos, a todas, né? Para nós é muito bom estar aqui falando desse assunto, né? Primeiro, porque existe a homofobia internalizada, né? As pessoas, elas são um reflexo da sociedade que vive. A sociedade, ela é uma sociedade machista, heteronormativa, branca, que, portanto, faz com que as pessoas, e principalmente também muitas vezes fundamentalista religiosa, né? Então, a gente costuma dizer que o atentado nos Estados Unidos, ele pode ter sim uma motivação fundamentalista religiosa, mas o teor dela é um teor homofóbico, né? Dessa sexualidade reprimida, né? Da forma de não poder se aceitar. Existem fatos, né? Os fatos é que ele tinha perfil em redes sociais gays, aplicativos gays, e isso é fato, né? Ele mesmo deveria ter feito esses aplicativos. Então, portanto, ele era homossexual, né? Então, isso é o que acontece em grande parte. A gente teve aqui em Canoas o caso do André, né, que foi brutalmente assassinado, agora em maio ele foi assassinado, e foi vítima de homofobia, né, por uma pessoa que tinha relacionamentos homossexuais, mas que mantinha uma família fora daqui de Canoas, com uma esposa e com filhos, né? Então, essas pessoas, principalmente, elas acabam retirando a sua raiva, muitas vezes porque não são aceitas pela família, não são aceitas pela sociedade, e acabam reprimindo e acabam indo para esse viés. Ou para o suicídio, que também é um número alto de jovens que se suicidam, ou, muitas vezes, para agressão física e para assassinatos, né? Tu chamaste a atenção para um fenômeno que choca as pessoas, na medida em que tu usaste a palavra internalizar, né, esses discursos heteronormativos, entre outros, no fundamentalismo religioso, né? Eu não digo que é uma analogia direta, mas nos lembra também, em alguns casos, no caso do machismo, de alguns discursos que são reproduzidos pelas próprias mulheres, né? Internalizando aquilo que circula na sociedade. Dá para a gente dizer assim, ó, que é por isso que a gente precisa ter não só a legislação, que se luta pelo Brasil, uma legislação específica para crimes, para criminalizar a homofobia, mas também para que isso venha para a mídia, para que seja discutido, porque, às vezes, esses discursos e esses enunciados, eles estão tão naturalizados que as pessoas não percebem isso. Elas estão reproduzindo discursos homofóbicos e não fazem ideia. Às vezes, através do humor, por exemplo. Sim. Inclusive, agora, nesse caso do atentado, e está sendo bom para a gente conseguir debater. Infelizmente, por algo triste, a gente acaba tendo espaço para poder fazer esse debate. Mas muitos dos discursos que se faziam, desrespeitando LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, eles eram discursos e que muitas vezes esses discursos de raiva, esses discursos de preconceito, eles tentavam ser justificados com a questão da liberdade de expressão. E acho que é uma questão que tem que ser muito diferenciada. Nós lutamos muito para ter liberdade de expressão nesse país, muito. Mas a liberdade de expressão não deve ser confundida com o preconceito e com a discriminação em falar discursando ódio contra o próximo, né? Então, isso é um problema que acontece. Mas, desses casos específicos, né, principalmente das pessoas que sofrem preconceito, que sofrem discriminação, a gente acompanha diversos jovens, muitas vezes, que são expulsos de casa, né? Essa semana, inclusive, teve um menino da Argentina que veio para cá e que ele também teve preconceito com a família, né? E ele saiu da Argentina, veio para o Brasil.
enfim. E isso é o caso. Há muitos anos atrás eu acompanhei na antiga FEBEM, hoje FASE, jovens que foram expulsos de casa também pela família porque eram homossexuais e a família não aceitava. Sim. Né? E há relatos deste caso específico de Orlando em que a própria família não aceitava a sexualidade dele. Né? Então, isso era um problema. Bom, usando a tua experiência e o teu conhecimento, ainda em cima dessa questão da liberdade de expressão, uma das áreas que a gente acaba estudando aqui, dentro da universidade, a relação dos discursos, uma das áreas que eu estou estudando é justamente o humor. E o humor se utiliza, através da liberdade de expressão, como escape para se falar o que não se falaria abertamente. Sim. O que eu percebo, essa pergunta nem está aqui, mas eu percebo em alguns programas de comédia, eu vou citar um aqui, por exemplo, como Vai Que Cola, que está bem em evidência hoje no canal Multishow, tem o personagem o Ferdinando, e ele utiliza expressões, né, como viado, e entre outras coisas. Até que ponto esses discursos são reproduzidos por homossexuais? Até que ponto, né, a gente pode dizer que é um humor sadio, ou por o fato de um próprio gay estar fazendo humor em cima da representação, né, de um homossexual, aquilo é permitido? Como é que a gente pode lidar com isso? Eu acho que a gente tem que... Não existe um parâmetro para a gente ver qual o limite disso, né, na verdade. Né? Acho que a legislação, quando tu falava, eu acabei não te respondendo sobre isso, né? Eu, particularmente, sou de uma área do direito penal que não defendo, inclusive, a questão da legislação e penalização de tudo no Brasil. Acho que na questão da homofobia ou da LGBTfobia, se faz necessário uma legislação. Muito mais por uma questão de reconhecimento do Estado brasileiro de que esses crimes ocorrem, a cada dia um LGBT é brutalmente assassinado. Isso são dados oficiais, e se são dados oficiais, tu imagina o quanto os dados realmente são, porque Sim. os dados oficiais são muito aquém. Como tu não tem tipificação penal sobre isso, as delegacias, elas não sabem quando é de fato um crime homofóbico ou não. Vai só né? com agressão física, É agressão física, ou é assassinato, ou é homicídio, de que forma que caracteriza. Né? No caso do André aqui, foi um homicídio, mas a motivação dele foi homofóbica. Né? Mas como fazer isso se não há tipificação? Então, a grande maioria dos crimes que ocorrem no país, eles não são contabilizados nessas estatísticas. Né? E a questão do humor, ele pode entrar nisso, e entra nessa questão do limite que se tem de liberdade de expressão e expressão do preconceito e discriminação contra o próximo. Acho que algumas questões são importantes. Eu adoro o Vai Que Cola, eu costumo olhar muito. Eu gosto do personagem do muito Ferdinando. bom, Inclusive, ganhou destaque e ganhou um programa só para ele. Claro, não, é muito bom. Eu acho que essas brincadeiras, viado, ô bicha e tal, eu falo com meus amigos. Né? Então, depende muito de que forma que ela é posta para se passar. Esta é uma realidade. Né? Um tempo atrás, eu estava num debate, inclusive com o professor Luiz Motti, que é da Bahia, e ele criticava a questão dos personagens afeminados em novelas, por exemplo. Ele é um grande militante do Grupo Gay da Bahia e tal. E eu acho que deve ter esses personagens também em novelas, porque isso também é uma realidade. Da mesma forma que grande parte da comunidade LGBT não é afeminada. Né? Então, são estereótipos que colocam nas pessoas, mas que refletem a realidade e que devem ser debatidos e deve ser mostrada essa realidade para todos. Né? Mas sempre cuidando o limite, né? Se isso vira chacota ou não. Acho que um exemplo muito grande que a gente tem sobre isso é os crimes de racismo. Né? De que forma que se debateu esses crimes de racismo. Né? Antes se fazia muita chacota e muita brincadeira em programas de humor com negros. Né? Mas isso se avançou com o passar dos anos em políticas públicas até chegar numa legislação no Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo. Sim. Né? Então, a OAB tem o Estatuto da Diversidade Sexual, que está querendo apresentar na Câmara dos Deputados por iniciativa popular, que debate sobre isso também. Né? Então, eu acho que é um avanço. Nós estamos discutindo ainda de que forma fazer isso. Mas eu não sou radical ao ponto de dizer que não deve ter esses personagens, não deve ter essas brincadeiras. Sim. Né? Bom, vamos falar então agora especificamente da parada que vai acontecer. Eu quero que tu explique tudo que vai acontecer nessa parada e como é que a gente pode, a partir de que horas a gente pode se juntar. E é bom dizer que a parada é totalmente livre e junta muita gente. Sim, nós estamos esperando no mínimo 20 mil pessoas. De ônibus que estão vindo de todas as partes do Rio Grande do Sul. Bacana. Essa parada, ela diferencia primeiro pelo ponto que a gente resolveu não buscar recursos de governos.
Esse é o primeiro ponto, né? Então, por isso a gente buscou vaquinha, a gente tem uma vaquinha online para o pessoal contribuir. A gente buscou através de parceiros, de sindicatos, de movimentos, enfim, de diversos espaços para conseguir. E no dia mesmo a gente vai estar passando, tem um pessoal do grupo que passa a caixinha, o pessoal contribui para poder pagar a estrutura mínima dessa parada. Ela se diferencia nisso, né? Nós abrimos microfone para todos, é uma parada que mistura as questões da noite LGBT e da cultura LGBT, das drags, dos transformistas, né? Mas junto com a intervenção e luta por direitos, porque a parada ela não é festa, ela é a luta, não tem por que a gente festejar se a cada dia uma pessoa é assassinada. A gente tem que lutar por direitos. E este ano, particularmente, além da gente fazer o beijaço na frente do Bar Pinguim, que é um lugar onde a gente tem um problema na Cidade Baixa, nós vamos para a porta do Teatro Túlio Piva, que é na Cidade Baixa, fazer um debate justamente sobre o fim do Ministério dos Direitos Humanos, né? Porque para nós é um problema, né? Ter cortado principalmente os ministérios das áreas sociais é um problema. Então, a gente vai estar fazendo essa discussão também, junto com outras comunidades. Então, a gente vai ter um ato contra a intolerância religiosa. Por exemplo, dentro do calendário da parada, está o dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, mas no dia seguinte está o Dia do Bará no mercado público, por exemplo, que a gente vai participar junto com o povo de matriz africana também. Sim. Então, a gente está unificando todas as pautas das mulheres, do povo de matriz africana, LGBTs, porque o preconceito ele é um só. Todos esses sofrem o mesmo preconceito, ele se expressa de forma diferente. Sim. Seja no debate do aborto, seja no debate dos cultos, serem chamados cultos e não religiões e tradições, ou seja, na questão do não reconhecimento de adoções e casamentos para os LGBTs, ele se expressa de forma diferente, mas o preconceito ele é um só. Ponto de concentração, de largada? Na Redenção, nós vamos estar bem cedo. Bom, nós madrugamos lá, na verdade. Claro. Mas o debate começa às 11 horas na Redenção, no final do Espelho d'Água, junto à URGS ali. Sim. Começa os debates 11 horas da manhã. E a partir das 2 horas, os shows e as intervenções. Muito bem. Bota na tela de novo aqui, quem quiser mais informações, tem Facebook, né, para o pessoal se informar sobre a programação. E né? Tem o evento também. Tem o evento também que está disponível no Facebook, né? Parada de Luta LGBT Porto Alegre, 26 de junho. Bom, eu quero te agradecer e quero mandar um abraço especial para Dayana de Canoas, que tinha uma pergunta para fazer, mas infelizmente a gente não vai ter tempo. Mas eu quero parabenizar o teu trabalho e vamos para a parada. Lembrando que é um momento de luta também, mas é um momento de festa também. Também é um momento de festa, né? Roberto Saitenfu, seja sempre bem-vindo. O Conexão RS está sempre aberto para todas essas expressões. Tudo que a gente falou aqui, a gente quer um Brasil unido. Já que é um país do secretismo, da liberdade, vamos tornar isso de forma efetiva e eficiente. Eu que agradeço e espero todo mundo domingo na Redenção. Muito bem, seja bem-vindo sempre. Obrigado.